Muito boa tarde. Vamos retomar então os trabalhos, neste caso com o primeiro dos painéis, intitulado Bibliotecas com Valor ou Valor das Bibliotecas. Convencionámos aqui, dentro deste conjunto de especialistas em várias áreas, com formações diferentes, experiências profissionais igualmente diversas, que as intervenções seriam, tanto quanto possível, curtas, de modo a que possamos ter um espaço depois para questões que possam ser colocadas e, de facto, teremos certamente muito proveito nisso mesmo. Eu começaria por apresentar a doutora Teresa Calçada, embora seja redundante dizer que, de facto, ela dispensa qualquer tipo de apresentação. De qualquer modo, faz parte do protocolo e vamos cumpri-lo. É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi técnica do Instituto Português do Livro desde 1982 e, portanto, mais importante, esteve na gênese da criação da rede de bibliotecas escolares, de facto um valor inestimável no contexto do trabalho em bibliotecas neste país. Foi vice-presidente da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, coordenadora da rede de bibliotecas escolares desde a sua criação, até 2013, altura em que se aposentou, e, portanto, é uma figura, de facto, bem conhecida no meio das bibliotecas e da educação em Portugal. A sua intervenção, intitulada Bibliotecas com Futuro. Doutora Teresa. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, à organização, às minhas colegas professoras bibliotecárias, andorinhas, agora até me faltou o termo verdadeiro, já só sei dizer o petinon, e à Direção Regional, obrigado por mais este encontro e a oportunidade de estar aqui, e aos professores bibliotecários e aos professores em geral, um gosto particular por poder conversar convosco. Com este aperto de tempo, as intervenções que nós preparamos começam a mudar de rumo e encolhem também. E então resolvi começar convosco a falar de outro modo. E lembrei-me de pensei ler para vocês um modo de chegar, um dos modos de chegar ao mundo que é aquele que nós vivemos hoje e que vivemos em particular com os jovens que nos rodeiam. Sejam os nossos alunos, sejam os nossos filhos, talvez um pouco, não os pequenitos, mas entre os 15 e os 20 anos, um artigo que vinha a semana passada no Expresso começa assim: Bom dia, acordar estremunhado, alcançar o telemóvel que repousa ao lado da cama e enviar uma foto à namorada através do Snapchat, mas só apenas durante 5 segundos, para ela não se fixar no cabelo que está despenteado. Manter em paralelo outra conversa com um grupo de amigos do WhatsApp. Aproveitar o Moodle e escrever uma frase bem disposta no Twitter, porque está sol e o dia convida à praia e a apanhar umas ondas. Adicionar um vídeo no Instagram com a acrobacia que o gato está a fazer. Partilhar a mesma imagem no Face. Acrescentar comentário à maneira como deve ser. Passar os olhos pelas notícias ali partilhadas. De caminho, ir depressa ao YouTube, também através do smartphone, ver alguns videoclipes, tutoriais e de repente ficar fixado nos bastidores das filmagens de uma cena, de uma série qualquer, porventura a Guerra dos Tronos, partilhá-la igualmente nas redes sociais, esperar muitos likes, muitos, mais do que 10, 20, quer dizer que valeu a pena, é como uma série de palmadas reconfortantes nas costas, estás bem, pá. Nos dias em que os likes são mais do que muitos, a adrenalina é maior, sente-se uma sensação de poder perante uma audiência escolhida, no emprego igual, voltar a repetir algumas destas ações para manter os contactos com a comunidade dos amigos, dos conhecidos. Estar vivo é o contrário de estar offline. Ora, pensar que é simultaneamente assim que se vive,
que vivem muitos daqueles a quem nos dirigimos. E que esses são os mesmos a quem temos que ensinar a ler, escrever, contar e partilhar toda esta comunicação presente nestes novos mídia. É obra do demónio. Nós realmente temos hoje uma era eminentemente digital que, para o bem e para o mal, vive neste clima, com estas ferramentas, com este mundo que nos envolve, com este conjunto de apetrechos, de instrumentos, de extensões do nosso próprio corpo que fazem de nós o que nós somos, na medida em que o temos e o queremos ter, e ter é condição identitária. Portanto, isto está para além do acesso. Hoje, muitos estudos mostram, muitos não, porque não há muitos, mas alguns mostram que a questão do acesso está praticamente resolvida, mesmo em países como o nosso. A maioria dos nossos jovens, o último estudo desenvolvido pela Universidade do Minho, mostra que mais de 90% dos nossos jovens têm acesso e uso. O problema está para as novas literacias como para as anteriores. O problema é a análise, o problema é a compreensão, o problema é a compreensão extensiva, o problema é a literacia acrescida que se desenvolve quando se tem à disposição, e não se pode dar a volta a isso por todas as razões, porque eles estão lá, porque eles têm estes novos mídias têm imensa atração, são um admirável mundo novo. A existência do novo polegar nestes miúdos não pode parar e, portanto, é impossível aos educadores, à educação parental, aos meios sociais, anular a força destes bens, destes instrumentos, destas ferramentas. Então, o problema está em como desenvolver literacias que estão associadas aos velhos e aos novos mídia, e eu, para facilidade de conversa, utilizo-os assim, porque é assim que normalmente nós utilizamos em contexto da biblioteca, e ser capaz de encontrar mediadores que partam deste admirável mundo novo e desta quantidade imensa de informação e de modos de cruzar informação e de a fazer crescer, e de 1 em 1 mais 1 serem 3, e tudo isso, e transformar isso, não em lixo, mas em conhecimento. Esta nuvem, mais ou menos cientificamente feita em tempos pelo Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, realmente está certa, ao contrário do que pensou o orador anterior, porque ela é feita na base daquilo que é a literatura sobre a matéria nas bibliotecas, sejam públicas ou escolares, sobre a literatura e os instrumentos que nós usamos ou temos de usar como mediadores privilegiados. Exatamente porque nós sabemos que, se essa mediação não for construída por nós, tudo aquilo que é o caminho fácil, até o mito das tecnologias em emergência ou já coladas a nós próprios, podem, em vez de nos levar a saber mais e a um progresso no conhecimento e na humanidade, levar a um retrocesso e fazer de nós um bando de estúpidos, como o Humberto Eco, não há muito poucos dias, nos chamou. E, se é assim, então têm ou não têm nestas novas literacias função as bibliotecas escolares, públicas, universitárias, comunitárias e aqueles que as governam. E eu começo por dizer que ontem como hoje cada vez tem mais papel aqueles que as governam. Se a mediação é condição
para um uso acrescentado e qualificado destes novos instrumentos e desta nova forma de comunicação, chamo a vossa atenção que hoje a questão das tecnologias vem sempre associada à comunicação. Claro que nós já sabemos que o meio é a mensagem e é por isso que, em muitos casos, a forma como isto é comunicado é muito importante. É também por isso que o uso destes diferentíssimos instrumentos que nos fazem prolongar o pensamento, prolongar a memória, prolongar o conhecimento, podem revelar-se o seu contrário. E nós sabemos isso. Ou melhor, alguns de nós sabemos isso e, sobretudo, nós temos que nos preparar para ensinar isso. Coisa que é muito difícil, porque uma coisa é todos nós termos algumas literacias para uso pessoal, outra coisa é, enquanto agentes de cultura, professores, bibliotecários, etc., termos uma disposição e uma habilidade para usar isso em contexto de aprendizagem. Não só necessariamente em contexto de sala de aula, não só necessariamente em contexto de biblioteca, mas naquilo que hoje acontece em rede. E, portanto, as nossas capacidades, as nossas, dos agentes capazes de serem mediadores, professores bibliotecários, etc., têm que ser realmente muitíssimo trabalhadas, porque senão o domínio é o domínio do entretenimento. As mesmas estatísticas mostram que a esmagadora maioria destes instrumentos são usados como puro convívio e puro entretenimento. São formas de comunicação, evidentemente com mais rumor ou menos rumor, parecidas com a aldeia global, são formas de estar com, são fortíssimas formas de estar com, sobretudo quando estamos a falar desta geração que se identifica com estes instrumentos, porque, atenção, isto não é só um problema de literacias, é um problema identitário. Algumas questões fazem-se, ontem como hoje, pelo mimetismo próprio do momento que é vivido, e, portanto, se alguém não ajuda a ultrapassar esse lado simplesmente funcional e instrumental, então as literacias realmente, que têm um mundo imenso de oportunidades, não se tornam nem em oportunidades de conhecimento, nem em oportunidades de mobilidade social. É muito importante perceber que aqui se jogam duas questões ao ser apto ao desenvolver estas competências de informação. Porque a informação é explosiva, porque a informação está em todo lado, porque a informação não está validada e, portanto, são os próprios que a usam e ela nunca mais acaba, com todas as suas asneiras e com toda a sua ausência de instrumentos de validação. São os mediadores que têm que construir esta mediação. E esta mediação tem que ser construída por estes, que somos nós, que em muitos casos não temos essas competências em ambiente de ensino-aprendizagem. Repito, porque a forma como isso se faz, é muito diferente se nós estivermos também a utilizar esses instrumentos ou no nosso ócio, ou no nosso trabalho individual, ou nas relações sociais e de convívio que são próprias dos nossos alunos em particular. E não é fácil, é muito difícil, como já era ontem, fazer ler, passar da descodificação à interpretação, é hoje muito difícil passar da magia que vem com a utilização de todos estes instrumentos para o complexo domínio de um conjunto muito vasto de ecrãs e das tecnologias associadas e, em vez de ceder à facilidade com que se usa e se é maravilhado por essas tecnologias,
ter que mediar o tempo, o saber, contrariar tudo aquilo que parece ser, para usar o jargão, à distância de um clique ou just in time. E esta dificuldade, para quem é mediador, é muito, muito, muito difícil. E nós sabemos, e é o segundo ato, que o domínio destas tecnologias ou exclui ou inclui. E aparentemente estas tecnologias são muito democratizadoras, o acesso está aí à prova, os números, toda a gente tem acesso, mas são o seu contrário, radicalmente excluidoras, porque exatamente são exigentes. Não sei se são mais, mas como cumulativamente se tem que ter mais literacias, porventura mais. E como exigem mais, e a esse grau um pouco mais exigente, se elas não são trabalhadas, chegam cada vez menos, esta fonte inesgotável de saber e de oportunidade torna-se na antítese. E não há nada mais capaz de excluir, na era da informação e do conhecimento, que exatamente não perceber que se está excluído da informação, que não se sabe trabalhá-la, que não se sabe validá-la, que não se sabe e não se percebe quanto os motores de busca e todos os instrumentos têm algoritmos capazes de nos enganar a toda a hora, que são construídos como partes de uma indústria que não é necessariamente a indústria do conhecimento e da verdade, com tudo que vai associado aos produtores de conteúdos. E tenho que terminar, não me deixam falar, que a parte de substâncias fica para depois, que é que papel podem ter as bibliotecas para serem uma alavanca, um instrumento para esta mediação. Todo o papel, se nós compreendermos estes obstáculos e se formos capazes de perceber que o espaço físico, todo o espaço de concepção de uma biblioteca, e não importa nada hoje a diferença se tu és de arte, se eu sou de anti-arte, se ele é escolar e se eu sou pública, é exatamente de outro modo. Elas têm que ser mais colaborativas, mais cooperativas, o espaço tem que ser muito flexível. Os instrumentos que vão desde o telemóvel até ao livro ou vice-versa, eu não tenho também a posição de que hoje não se tem que aprender a usar o telemóvel, quer dizer, tem maldades porque é entretenimento, é a mesma coisa que os outros todos. Esse lugar muito colaborativo em que a biblioteca tem que ser produtor de instrumentos de procura, tem que viver ao lado dos Googles e de todos os Google, tem que se apresentar como facilitadora, mas tem um plus, uma mais-valia social e epistemológica, porque inclusivamente encontra formas de fazer o conhecimento. Termino, porque nesta sociedade e nesta forma de chegar a aprender e chegar ao conhecimento, há um lado que não pode ser esquecido, e é ele também muito perigoso, que é o da produção. Estamos sempre a dizer que nestes meios produz. E mais um problema, que é produzir disparates, para quem não tem os conhecimentos precisos, necessários e validados, mas a verdade é que metodologicamente se tem que usar a produção. E é por isso que em muitos países, salas de aula, eu não estou aqui a usar a Finlândia, porque a Finlândia praticamente não tem classes sociais, e eu estou a falar para países onde cada vez as diferenças sociais são mais agudas e se revelam naturalmente nas nossas aprendizagens. Mas a flexibilidade nos currículos, a flexibilidade na maneira como as aulas são vividas, na utilização ao mesmo tempo do computador e de um ecrã e de um vídeo e de um filme, pressupõe, e termino como comecei, uma qualificação e um perfil acrescido naqueles que são os professores e os bibliotecários. Se esse perfil não for hoje um perfil com todas estas competências,
as bibliotecas não têm futuro, mas como nós queremos que elas tenham futuro, nós vamos cada vez mais adquirindo este perfil, porque senão não conseguimos fazer bibliotecas do presente e só fazemos do passado.